Seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast e videocast da Beth Desafio. Aqui, a Beth recebe os mais variados convidados e conversa sobre tudo que for assunto e muito mais. Neste podcast, Beth conhece a história da economista, triatleta e transplantada do coração Patrícia Fonseca. Beth e Patrícia falam sobre doação de órgãos. E a pessoa chegou ou não chegou? Vai ter bebida? Ai, que legal isso. Não pode ver ainda. Qual é o meu lugar? Vê se eu tô gorda, por favor. A moça. Gordura GG. Eu sou Beth Desafio, este é o meu podcast, agora é minha hora e minha vez. Pronto, mas aí é tal história. Eu falei, porque tá tudo errado. Tá ótimo. Pronto, tá no jeito. Os Desafios Podcast com Patrícia Fonseca, plano 2, take 1. Isso, aí você fala o nome da personagem pra ela inteiro, né? Podemos começar? Podemos, claro. Divirta-se. Pode chamar, vamos chamar a Patrícia. Oi, tá boa? Tudo bom? Tudo bom, prazer. Prazer. Nossa, eu adoro conhecer gente nova, menina, que bom. Ah, então a gente vai Vamos fazer adorar assim, te conhecer. amor. Então vamos sentar. Senta aqui. Vamos brindar? Você Ai, pode vamos. brindar? Posso. Pode. Eu tava esperando você. Ele botou só uma gotinha pra mim, olha que safado. Mas agora ele vai completar, porque a gente Vai. tem muito pra brindar. Né? Você vai amar a Patrícia. Tenho certeza. Tintim, a nossa. A nossa. Fica à vontade. Patrícia, eu nunca te vi, menina. Você trabalha onde? Você mora onde? Eu sou economista, né? Eu trabalho nessa área. Bom, a gente realmente nunca se viu. Nunca te vi. Sim. Bom, e aí? Mas é porque também antes da minha vida eu não andava muito por aí. Aonde andava Eu ficava tua vida? muito quietinha. Porque, não sei se você sabe, mas eu sou transplantada de coração. Mas hoje é uma coisa normal, não é? Sim, mas é recente. É uma coisa que tem evoluído e tem Você se pode ampliado beber? recentemente. Posso. Ai, cuidado. Ai, que medo. Mas, menina, me fala, você fez quando esse transplante? Há 4 anos e meio. Ah, bom, então você tá ótima já. Não, tô maravilhosa. Quem fez pra você? Eu fiz no HCOR, foi o Dr. Paulo Pego, da Não equipe conheço. do Dr. Fábio Jatene. Que é maravilhoso, Não, eles conhecidíssimo, são né? maravilhosos, E conhecidíssimos. você teve aquele lance de ficar em fila para transplante, tudo? Sim. Na verdade, para você conseguir o transplante, você tem que entrar nessa fila de espera. E essa acho que é uma das partes mais difíceis. Não, deve ser um nervosismo que Sim. você vai. Primeiro- Mas não tinha outra chance, não tinha como você tratar o coração, né? A gente tentou. Tipo, a vida toda. Na verdade, eu nasci com problema de coração. Então, assim... Era o quê? Sopro? Não, era tudo. Imagina, tipo, tudo, era tudo. Eu brinco que era pacotão, porque eu nasci com o que eles chamam de buraquinhos no coração, que é CIA, CIV, né, que é a comunicação intra-atrial, intraventricular. Meu coração era aumentado, eu tinha problema nas válvulas. Aí, quando eu nasci, viraram para meus pais e falaram assim, ela não vai passar de 1 ano. Meu Deus, olha que milagre. Não, é um milagre. Aí, quando eu fiz 3 anos, falaram para meus pais, o coração dela não vai evoluir à medida que ela for crescendo, ela não vai aguentar. E estamos aqui. Mas aí você perguntou por que não tentou outras coisas. Eu operei, cheguei a fazer operações, eu tomava, assim, os medicamentos em doses máximas, Beth. Que horror, menina. Você deve ter sofrido. Não, foi uma luta. Mas assim... Você é se a gente- casada? Sou. Tem filhos? Não tenho filhos. Ainda não tenho. Gente, mas que coisa impressionante. E você é economista e você, durante esse período, você parou de trabalhar? Não, sim, porque eu cheguei num momento que eu fiquei muito debilitada. Eu fiquei tão debilitada, pra você ter ideia, que eu já não tinha mais forças pra falar. Imagina pra você o que é ficar sem Não, falar. eu ia dar um tiro na cabeça. Não, me- então você imagina isso. Eu fiquei presa dentro do meu próprio corpo. Porque assim, eu tinha a mente saudável. Era o meu corpo que não era saudável. Então eu tava aqui... Eu conheço essa história. Eu escutava as pessoas ao meu redor. Mas você não queria nem... Não conseguia Eu falar. não conseguia falar. E você tinha ajuda, você tinha enfermagem na tua casa, tudo? Não tinha enfermagem. Na verdade, era minha família mesmo que tava comigo. Assim, minha mãe, meu irmão. Sei. Quantas vezes meu irmão, tipo, me carregou numa escada, porque eu já não tinha mais forças. Até que chegou um momento que eu tava, assim, tão debilitada que eu precisei esperar dentro de uma UTI. Eu já tava ligada aos aparelhos. Então, era assim,
Esperando o coração chegar. E se não chegasse... Você morria. É. E da onde veio esse coração? Então, a gente não recebe muitas informações. Você não porque sabe quem é a família, nada, para Não, poder não. retribuir, agradecer. Ai, não é lindo? Não é? Assim, a gente não sabe. É anônimo no Brasil a doação. Quem doa não sabe para quem vai e quem recebe não sabe de quem veio. Você sabe que eu também vivi a experiência contrária. Então, talvez eu possa falar sobre isso. A minha mãe, quando ela faleceu, nós autorizamos a doação. Então, eu sou transplantada e família doadora também ao mesmo tempo. Bom, você já... Não, você já pagou. Não, mas assim, o que eu queria falar... A tua família já pagou. Não, sim. Mas assim, o que eu queria falar assim, eu não sinto muito a necessidade de saber quem recebeu da minha mãe. Porque eu sei que nós ajudamos. E como transplantada, eu sei que quem recebeu, Beth, tá dando muito valor. Como eu dou, sabe? Como eu celebro esse coração. Então, eu acho que assim... É o ápice da bondade humana. É você saber que você está ajudando sem ver a quem. É você e muito Deus importante. que sabem, entendeu? Nós estou inteira arrepiada. Não, gente. é de uma magnitude. Eu nunca... Vem cá, e você é amiga de quem aqui da produção? Eu já conhecia o Beto, já conhecia também algumas outras pessoas aqui. Você sabe que os meus assuntos aqui são secretos para mim. Eu não sabia quem vinha, eu não sabia quem era você... Né? Agora que eu tô te conhecendo, agora você já é minha amiga íntima. Espero que tenha sido uma boa surpresa. Não, foi excelente a surpresa. Ainda mais esse tema que é tão bacana, inclusive para outras pessoas que estão precisando e ter essa esperança, né? De receber essa coisa que você recebeu maravilhosa. E assim, é tão pouco falado no Brasil. Eu sinto, assim, muito isso. A gente tinha que falar muito mais sobre o tema. Porque é muito importante. Não é só por conscientização. Não, é para dar ânimo a quem está precisando. Você disse tudo. Porque assim, quem tá numa fila de espera... Quando eu tava numa fila de espera, Beth, eu não sabia o que era ser transplantada. Eu brincava, hoje, no Globo Repórter, transplantados, o que eles comem, onde vivem, sabe? Porque... E como é que foi depois do teu transplante? Não tinha referência. Como é que foi quando acabou o transplante? Você, na hora, se sentiu outra pessoa... Ou demorou para você voltar a ser quem você era? Na verdade, eu não voltei para quem eu era. Eu Por quê? descobri quem eu sou. Como Porque assim? eu nunca pude ser a Patrícia. Porque eu sempre vivi com limitações. A liberdade que o transplante me trouxe... Como é que você conseguiu casar, trabalhar, se formar? Foi tudo uma luta, né? A vida toda. Primeiro que, assim, casar veio depois do transplante mesmo. Ah, então você tá na lua de mel? Estamos vivendo aí, né? Mas assim, eu tive o meu namorado na época, todos os dias era ao meu esse? lado. Esse. A faculdade, tudo foi meio que uma luta. Na faculdade, eu tive que parar por causa do coração. Eu fiquei 1 ano de cama. Quando eu voltei, todos os meus amigos já estavam em outras salas. Então, assim, eu precisei... E voltei, assim, 2 matérias por semestre. Todo mundo se formava, menos eu. você. Então, assim... Fomos aos trancos e barrancos. Mas quando eu tava assim, quando eu acordei, que foi o que você perguntou, se eu já senti diferença, a primeira coisa que eu senti foi fome. Júlia, e você não tinha anteriormente? Não. Sabe por quê? Quando o coração tá muito fraco, não sei se você já ouviu falar isso, o coração tá muito fraquinho, ele só bombeia para coração, pulmão e cérebro. O resto ele desliga. Eu não tinha fome, os rins vão parando, cabelo, isso aqui é um luxo. Porque, gente, assim, que maravilha! O cabelo se joga da sua cabeça. Ele fala, abandonar navio! Porque aí você não tem energia, você não tem sangue a perder. O corpo tá lutando pela sua sobrevivência. Ele não manda sangue. Quantos anos corpo você cabeludo. tinha quando você fez? O transplante, 30 anos. Você tem 34 agora. Tenho 34. O transplante chegou, o coração chegou no dia do meu aniversário de 30 anos. Para! Aham. Gente, mas eu nunca vi história mais bonita do que a tua. Não, olha, eu sou suspeita, porque foi uma luta mesmo. Beth, foi assim, o dia mais feliz da minha vida. E vai ser... Eu sei que eu vou viver muitas coisas felizes. Eu sei que eu vou viver muitas coisas lindas ainda. Mas acho que vai ser pra sempre o dia mais feliz da minha vida. Tipo, não, mas tá sendo um presente pra mim. A Patrícia a gente conheceu a Patrícia fazendo um outro programa chamado Transplantes. Que a gente tem, que fala sobre o universo de transplantes. A história dela é muito interessante, que eu queria que ela contasse quando o dia da chegada, que você estava... Quanto tempo você estava na UTI? Conta como foi esse período, porque não é que assim, ela chegou e foi. Conta esses anos antes... Ela contou que ela ficou na UTI de tão debilitada que ela estava, que ela permaneceu no UTI
até a chegada do coração. Mas ela já estava há quantos meses? Eu já tava 2 meses na UTI. Na UTI há 2 meses, Não, correndo, na UTI inclusive, um risco de infecção hospitalar, que é uma coisa que eu tenho pânico, né? Ah, mas aí eu tava eu e meus amigos lá em cima, entendeu? Me cuidando. Porque aí você tem que só Nossa, mentalizar o minha- positivo. Minha filha, você que tem você que deve ter acreditar. de amigo lá em cima. Ah, não, eu tenho muito mesmo. Porque assim, você tá numa UTI, eu espero que você nunca tenha estado. Não, graças a Deus, não, nem pretendo E estar. nunca vai conhecer. Não vai conhecer. Um Nem brinde quero. a isso. Um brinde a isso. Descruza a perna que não pode. Ah, perdão, não pode sabia. brindar. É. E aí, Aprendizado. conta. Eu tenho que beber. Você tá na UTI. As pessoas que estão ali não estão bem. Aí você tá ali... Ah, porque era uma UTI com mais gente? Aham. Ah, não era a tua? Não. Tá. E aí, de repente, você tá ali e você escuta... Pi. Morreu a pessoa. Aham. E a equipe corre para um lado. Aí dali, um pouco mais Retira o tarde no corpo. dia, pi, a equipe corre para outro lado. Aí você pensa, que horas vai ser o meu pi? Cada dia você tá lutando para estar vivo no dia seguinte. Só que isso durante 2 meses. Eu costumo falar assim, cada minuto na UTI dura 1 ano. Eu imagino. Cada semana, Vem cá. 1 década. E agora, de passados esses 4 anos, Sim, você voltou a trabalhar, sim. você voltou a ter uma vida normal, Aham. você pretende ter filhos na tua vida. Não, é mais forte. Ela passou a ter uma vida normal. É, eu nunca tive, na verdade. Quando chegou... Bom, mas você falou que você era economista, achei que você trabalhava. Sim, trabalhava. Então, você trabalhava. Mas a energia que eu sinto hoje, eu nunca senti. Entendi. A saúde que eu tenho hoje, eu não conhecia. Sabe, eu vivi a vida inteira cansada e eu nunca reclamei. Assim, era o que eu tinha pra viver. Eu tava... Você achava bem com que isso aquilo. era a vida? Isso era a vida. Eu sabia que eu tinha as minhas limitações, mas de verdade, Beth, eu tava adaptada. Eu ia vivendo o que eu tinha pra viver, eu ia vivendo como eu podia viver. Então, assim, minhas amigas saíam, às vezes eu ficava um pouquinho só com elas, depois eu voltava pra casa. Ou às vezes a gente ia viajar, num dia eu saía, no outro eu ficava descansando. Porque você não aguentava. Não aguentava, então tudo era adaptado. Mas tava Nossa. bom, porque eu tava vivendo. Hoje que eu posso ter tudo, Você hoje não eu sei que eu não acredita? tinha, sabe? A vida que todo mundo tem, assim, poder respirar, não se sentir cansado. Eu olhava na rua as pessoas correndo, eu pensava assim, meu Deus, o que tem dentro dessa pessoa que joga lá pra frente? Porque tipo, era impensável aquilo pra mim. E aí, depois do transplante, como a vida inteira eu não pude praticar exercício físico, né? Você faz agora? Sou triatleta. Como assim? Transplantada de coração. Olha, dá até vergonha de falar com você. Você não faz nada? Não, mas eu vou recomeçar depois de falar com recomeçar. você. Nossa, mas é incrível a tua história. Sim. Não, mas assim, eu duvido que eu vá ter alguma outra conversa daqui por diante melhor do que essa. Ah, Olha, parabéns. E tem gente que não acredita em Deus, né? olha, Como é que pode? Porque você acha que isso tudo não é um retorno do universo, de Deus, para você? Para eu acho todos que é um nós, todos os dias, é um presente. presente. É um milagre. Assim, o receber o coração no dia do meu aniversário foi como se Deus Não, no falasse dia pra do mim, teu aniversário de 30 filha, anos. Olha o esse que é eu o tô te meu dando. presente. Toma a vida que você sempre quis. Conta a chegada que você estava Tá. preparando o seu aniversário de 30 anos e tudo mais. Eu tava lá na UTI, né? Sim. Esperando uns 2 meses o coração. Na UTI, né? Porque eu tava esperando antes em casa. E tava chegando próximo do meu aniversário de 30 anos. Você pediu, você rezou, você orou, você pediu para Deus. De verdade, chegou uma hora que eu e meu marido, que na época ele era namorado, mas assim, chegou uma hora que a gente parou de rezar. Por quê? A gente passou a agradecer. Porque já tava demorando tanto pra chegar que a gente parou de pedir o coração. E você A gente estava passou a agradecendo falar, o quê? Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por hoje a gente estar aqui. Eu tô passada. Ele ia me visitar, eu tinha 1 hora por dia com ele. Eu lutava o dia inteiro pra conseguir falar naquela 1 hora. E era aquilo que a gente tinha. Era ele contar como tinha sido o dia dele e eu contar Qual é a minimamente religião como tinha sido o meu dele? dia. Qual é a tua religião? Eu sou espírita, ele acredita em Deus, mas não tem uma religião definida. Então, assim, tava chegando o meu aniversário, e aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar aqui com a cara da derrota. Não é onde eu queria passar meu aniversário de 30 anos, na UTI. Não é o plano de ninguém. Não. Mas se é aqui que eu tô, Eu vou é agradecer. aqui que vai ter festa. E o que você fez? Bolo? Aí eu Balão? perguntei, chamei a equipe de enfermagem e falei assim, gente, o que dá pra fazer?
Aí elas falaram assim... Que hospital você tava? No HCOR. HCOR, desculpa. Eles pensaram, acho que assim, a menina tá maluca, né? O que dá pra ter no aniversário na UTI? Aí eles falaram assim, olha, Paty, dá pra ter bolo, mas você não vai poder comer. Por quê? Porque restrição alimentar. Nada podia dar errado. Porque se chegasse um coração, eu não podia estar com o intestino solto. Ou preso. Ou preso. Nada. Tudo tinha que ser perfeito. Todos os dias, todos os minutos. Porque a qualquer momento podia chegar o coração. Podia chegar daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 1 mês. Podia nunca chegar. E todo minuto a gente tinha que estar pronta. Então, assim, era um nervoso toda vez que abriam a porta do box da UTI, porque parecia assim, é o coração. Não, é comigo. Não é. É o coração. Ah, não, é a fisioterapia. O tempo inteiro. Aí, tava chegando meu aniversário, eles falaram que podia ter bolo. Eu falei, tá, então vai ter bolo. Mas assim, tem que ter bolo pra todo mundo. Pra todo mundo que tá cuidando de mim. Pro turno da manhã, da tarde, da noite. Turno da noite no dia seguinte, porque eles se revezam. Claro. Tem que ter pros enfermeiros, pros técnicos de enfermagem, pros médicos, pros fisioterapeutas, pros psicólogos, pra moça que limpava o meu box da UTI todos os dias, a Josi, todos os dias ela entrar e falar pra mim, menina linda, você vai ficar boa. E eu aguardava todos os dias ela entrar e falar aquilo. Então tinha que ter bolo pra todo mundo. Aí encomendei um bolo de doce de leite com coco. Aonde? Do que tamanho? Ah, tinha que ser pra todo mundo, não Sim, tinha? então. 15 quilos. Aonde você encomendou? Não, foram 17 quilos. Aonde você encomendou? Chamei, me indicaram lá uma mulher, pedi pra minha mãe entrar em contato. 17 quilos de... Parecia o aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, aquele bolo que todo mundo sai atacando. Foi isso que eu fiz no hospital, entendeu? As nutricionistas queriam me matar, não tinha onde elas enfiarem tanto bolo. Gente, eu nunca vi na minha vida uma história tão bonita. Ai, olha, eu sou suspeita. Porque, assim, eu lutei muito pela minha vida. Eu queria muito viver. Então, assim, eu tô aproveitando cada segundinho E você dela. tá trabalhando agora? Tô. Aonde? Fazendo o quê? Hoje eu sou economista, trabalho no financeiro de uma empresa, mas mais importante que isso, que é o que eu, na verdade, mais amo, eu luto pela doação de órgãos. Depois que tudo aconteceu isso comigo, eu criei uma campanha, chama Sou Doador, e eu luto e dou palestras, nós temos uma equipe, fazemos conscientização, lutamos por leis, porque eu sei como isso transformou a minha vida. E tanta gente pode aí estar vivo e pode viver coisas novas, a gente pode devolver filhos para os seus pais, sabe? Permitir que avós conheçam seus netos, tanta coisa, tanta vida, por causa de um sim. E depois do transplante, quanto tempo depois você saiu daquele inferno da UTI? 1 mês. Que você ainda ficou 1 mês? Aham. Pra quê? É porque aí você tem que se adaptar aos novos medicamentos. Eu fiquei muito tempo na cama, né? Numa UTI. Eu perdi toda a musculatura. Eu tive que reaprender a andar. Eu tive que reaprender a sentar. Tá em cadeira de roda? Aham. Eu tive que aprender tudo, que nem um bebê. Ela é o Benjamin Button. Eu sou a verdadeira história de Benjamin Benjamin Button. Porque Button. eu sei o que é andar de cadeira de rodas, eu não consegui andar, não consegui falar, o que E te carregarem agora numa você escada. tá- Agora eu sou jovem. Você tá com 2 anos. Não, 4. Hoje eu tô na minha juventude. E cada ano eu fico mais jovem. E olha o olho como brilha. É. Ela tem uma passagem da vida dela muito interessante, que ela conta que ela queria parecer uma pessoa preguiçosa a ser Era uma melhor, pessoa doente. É porque assim, não sei se você vai conseguir me entender, mas eu imagino Entendo que sim. super. Eu sempre busquei na minha vida, apesar de todas as limitações, ser uma pessoa digna, entendeu? Assim, eu não gostava de reclamar, não gostava de fazer de Isso é vítima. muito importante. Isso é muito importante pra eu manter a cabeça erguida, sabe? Apesar das limitações. Então, assim, às vezes estava aqui um grupo de pessoas, aí as pessoas iam pela escada. Eu não conseguia subir escada. Eu ia falar o quê? Cansada. Gente, eu não consigo. Não. Eu- Se fazer de coitada, jamais. Jamais. Não é uma opção. Aí eu falava assim, ai não, né, gente, escada não. Então o elevador tá ali, pelo amor de Deus, vamos de elevador. Fingia de preguiçosa. Porque é mais digno ser preguiçosa do que ser doente. Eu acho mais digno tudo que você faz para encobrir uma coisa ruim para o próximo. Tipo assim, você me vendo, eu sou o quê? Uma pessoa alegre, feliz, cheia de vida. O que você acha de mim? Eu acho que você é uma pessoa autoastral, uma pessoa que gosta da vida, que gosta de celebrar a vida, que gosta de celebrar os momentos. Não sei, te conheço pouco, né? Tô te conhecendo Não, agora. acabamos de Me ficar conhecer, amigas. sim. Não, eu sou uma pessoa super triste. Mentira. Sim. Ah, não creio. Claro, mas eu não vou transparecer isso nunca.
pra ninguém. Você é triste, Até Beth. porque... Sim, muito. Mas é a tal história, quando eu tô sozinha. Entendeu? Que devia ser o teu caso também. Sim, é claro que eu sofria. É claro que eu sofria muito. Só que eu acho que se a gente se entrega pra esse sofrimento, ele nos joga mais lá embaixo. Mas é claro. A gente tem que se jogar pra cima. Claro. E a forma como a gente se apresenta pros outros é a forma como os outros vão nos ver. Então, eu nunca me apresentei como coitado ou como doente. Então você estava sempre com preguiça de subir uma escada. Com preguiça de dormir tarde. Sim. Sim. Que Eu me fingia de incrível. preguiçosa. E o mais interessante pra mim é que agora, depois que eu transplantei, eu vi que realmente eu só tava fingindo. Entendeu? Porque eu poderia descobrir, tipo, não, eu era preguiçosa mesmo. Não era. Eu quero subir de escada agora, eu nem quero subir de elevador. Esses dias eu fui dar uma palestra lá em Santa Catarina. Aonde? Você é de lá? Não, sou de Da São onde você Paulo. é? Não, mas você tem um sotaque diferente. Ah, é que eu tenho família em Minas. Ah, Não sei se bem pode ser mineiro, isso. é. Pode ser. Aonde? Sul de Minas, Machado. Já ouviu falar? Não. É pertinho de Poços de Caldas, Pouso Alegre, olha lá. Pertinho de Poços de Caldas. Faz de casa eu adoro. É. Bom, e aí? E aí, onde me chamam hoje, eu vou falar de doação de órgãos, né? E eu fui pra lá. E você está conseguindo alguma coisa nesse sentido? Tô. Tá? Acho que a gente tem feito uma grande diferença no Sou Doador ao longo desses anos. Em primeiro lugar, em mudar o paradigma da doação de órgãos. Porque antes, Beth, quando se falava de doação de órgãos, as pessoas associavam com morte. E doação de órgãos só tem a ver com vida. Sem dúvida. A morte não é uma escolha. Todos nós vamos morrer um dia. Sim. E assim, mas a doação é uma escolha. É porque você pode proporcionar um novo tipo de vida para uma outra pessoa. Exato. É uma maravilha como você conseguiu isso, né? Doar só pode gerar Quanto tempo vida. você ficou na fila? Eu fiquei ao todo 5 meses. Mas... Ah, não foi tanto, então. Mas aí o que acontece? Eu brinco que eu bombei, né? 2 vezes no vestibular da fila de espera. Quando eu tava com 20 anos, eles começaram a cogitar o transplante pra mim. Sim. Só que eu tinha uma condição no pulmão também, eu tinha hipertensão pulmonar. Então, assim, como eu nasci com problema de coração, meus órgãos se adaptaram a ele. Então, o pulmão, sabendo que o coração era fraquinho, mandava o sangue com toda a força, pra ele só dar um taquinho. E um novo coração não ia saber trabalhar com essa força toda e entrar em falência. Então, eu não era elegível para entrar na fila do transplante. Com 20 anos, eu fui negada. E aí, eu sobrevivi mais 9 anos aos trancos e E barrancos. você teve um pneumo cuidando de você? Não, eu tinha o cardio só mesmo. Não, mas pneumo não. Deveria Não. ter. Ué, Mas eu pela acho que... lógica... Mas Eu não sou tomava, médica, sim, né? mas eu tomava remédios para hipertensão pulmonar. O cardio mesmo dava, para controlar. Só que a medicina ela é maravilhosa, né? Ela evoluiu nesses 9 anos e criou um medicamento que poderia controlar o meu pulmão na hora da operação. Mas essa foi a primeira vez que você bombou. Não, com 20 anos eu bombei. Não tinha o que fazer. Aí, 9 anos depois, quando eles refizeram os exames, eu bombei de novo. Por quê? Porque a hipertensão era muito alta. E aí o meu médico falou assim, eu não aceito esse resultado. Nós vamos testar de novo o exame, com eu te injetando esse novo medicamento, e eu vou comprovar E que o seu doía pulmão responde. Pra fazer isso, pra injetar? Minha filha. Gente, é um horror. Eu vou te falar uma coisa, eu já passei muita coisa. Eu imagino. Dentro de salas de hospital, dentro de salas de cirurgia. Desculpa, quantos meses... Que momento que o médico te dá uma previsão bem baixa de vida? Ué, com um ano. Você Com sabe ano, que eu sim, vi... Mas depois ela ouviu um médico falando pra ela. Com um ano, quem ouviu foi o pai e a mãe dela. Na verdade, com 20 anos de idade, um médico virou pra mim e falou com essas palavras: menina, você tá no fio da navalha. Eu não te dou 6 meses de vida. Legal esse médico, hein? Com uma jovem de 20 anos. Bacana esse médico. Minha vontade... Você podia ter tido... Quando eu passei- Você podia ter Você infartado. podia ter morrido do Podia. É coração. lógico, eu ia Morrido do infartar. coração. Eu já não fazia nem o transplante, que eu já tinha infartado depois desse Sim. idiota falar isso. Imagina a mãe dela ouvindo. Imagina, tua mãe também foi ouviu? minha mãe e meu pai ao meu Deus, lado. menina. Quando ele falou isso, quando passou 6 meses... Porque assim, passei por ele, passei por mais 3 outros médicos que me negaram pro transplante. Esse foi um dos que me negaram e falou isso. E achei um 5º médico que topou pegar meu caso. Quando deu 6 meses, eu olhei e eu falei, não morri. Minha vontade era passar a mão no telefone e falar, então, você lembra que eu falei? Você falou que eu não ia durar 6 meses? Mas eu falei, bom, não vou cantar vitória, né?
Vou ficar quieta. Melhor ficar Mas quieta. vem cá, hoje em dia, você tem algum contato com esse débil? Não, Não? não. Mas, pô, Mas dá vontade de mandar uma cartinha, não dá? Olha, dá, eu ó. vivi 20... Quantos? 6 meses? olha, meu Muitos nome... 6 meses. Você lembra de mim? Meu nome é... Tá. E você é um imbecil, sabe por quê? Sim, mas- Não, eu falo... mas ele não perdia por esperar comigo. Quantos 6 meses você fez? Né? Olha, Milhares Com já, 20. em 4 anos. Ela fez... eu fiz 20... Ela fez 8, vamos, 6 quem é de meses. matemática aqui faz logo. Ela é 28, economista. 28, 6 meses. meses. 28, 6 meses. É muita coisa. Gente, Entendeu? que loucura, menina. E depois eu contava a minha vida de 6 em 6 meses. Patrícia, mas olha, eu te juro, você não tem vontade. Não, você tá tão feliz que você quer que ele se dane, não é isso? Não, ele não é nada na minha vida, entendeu? Não. Ô, Beth, você sabe, você que é muito família, que você gosta, um apoio familiar é muito importante. Né? Sim. Como foi o seu? Então, você sabe que foi um pouco difícil Por essa quê? fase da espera. Porque assim, a minha vida inteira, quem mais lutou do meu lado foi minha mãe. A minha mãe, se eu tô viva, eu devo a A minha ela. mãe e, claro, a todos os meus outros familiares. E que amigos, lutaram né? muito Você por deve mim. ter muitos amigos. Sim, eu tenho muitos amigos. E amigos salvam também, né? E só que assim, quando eu tava na fila de espera, a minha mãe tava também tratando um câncer. Bom, Então ela não- pacote fechado. Bom, e É, aí? ela não conseguia me visitar na UTI, ela via uma vez por semana. E ela tá lá também no HCOR? Não, ela tava em casa e tratando em outro hospital. Então, assim, foi muito difícil, porque realmente, assim, Não, quem teve muito do meu lado nessa fase foi o meu marido. Atual Foi meu namorado na época. E teu pai? Meu pai visitava pouco. Entendeu? Homem é meio covarde pra esse Mas o tipo de irmão coisa. dela foi muito legal. Sim, o meu irmão era super presente. Tava sempre lá comigo, Teus todo amigos dia. iam? Meus amigos iam. Aliás, eu tenho histórias engraçadíssimas, porque eu tenho amigos... Porque assim, a gente tem na UTI 1 hora de visita Tá. de manhã, Então para era a hora do fila, almoço. senha. Ai, Era senha pra entrar. e você precisa tanto disso quando você tá lutando, sabe? E mais 1 hora na parte da E noite. tua mãe estava tratando um câncer. Ela tá bem? Não, minha mãe faleceu. Ah. 8 meses depois do transplante. Todo mundo fala assim que quando ela me viu bem, Ela pôde descansar. ela pôde descansar. Mas nessa fase do transplante, entre as pessoas que iam me visitar, eu já tinha 2 visitas por dia. Aí uma amiga... Só que assim, eu descobri uma brecha. Que existia a visita religiosa. Então, tinha amiga minha que de vez em quando se vestia de branco. E orar. Entendeu? Botava o livrinho na mão. Fingindo. Porque ela não era nenhuma representante de religião. E ela ia lá assim, não, eu vim pra visita religiosa, paciente Patrícia. Ela entrava lá, fechava a cortina. E aí, amiga, como é que você tá? Me conta. Porque era assim, a gente ia dando o nosso jeito. E assim, cada visita dessa me salvou de uma forma que você não imagina. Imagino, claro. Entende? E quais movimentos que a gente está fazendo aqui nem percebe que é tão cansativo para quando você estava? Você me contou pontos que talvez você não saiba, que me chocou quando eu entrevistei ela para o transplante, Bom. que eu fiquei emocionado de a gente não perceber coisas como ela vai contar, que aqui a gente está fazendo, está tudo bem. Não, na verdade, por exemplo, como você tá agora. Tá. Eu cheguei numa fase, Beth, que sentar Te me cansava? cansava. Era um cansaço tão Você queria surreal. deitar. Eu tinha que estar deitada. Eu ficava cansada de estar sentada. Eu não imaginava nem que isso era possível, sabe? Chegou uma fase que eu não tinha força, assim, pra levantar meus próprios braços. Tipo assim, o peso dos meus ossos era demais. Às vezes eu tinha que pedir um copo d'água. Eu não conseguia pegar. E o copo também não podia ter muita água, senão eu não conseguia levantar. Você nem podia tomar muita água. E eu nem podia tomar muita água, porque tinha uma restrição hídrica de 1 litro por dia. Mas isso, assim, da vida toda, desde que eu era mais jovem. E aí, assim, eu passava sede, às vezes. Tipo, a sede do Saara. Mas peraí, mas a água não é imprescindível pra tua vida? Não. Quando Agora não? Hoje? Nossa, hoje eu tomo água que você não imagina. Tipo assim, só porque... pra tirar a barriga da miséria. Mas, assim, antes, o que acontece? Se o corpo tem mais líquido, o coração tem que bombear mais para oxigenar. Então, quanto menos líquido tiver Ele no corpo... bombeia menos. Ele trabalha menos. Então, eu podia tomar 1 litro por dia. Às vezes, eu tomava, assim, um shot de água. Era 2 golinhos. Ou ia na pia, bochechava água e cuspia, assim, só pra sentir a água, sabe? Então, assim, meu sonho era tomar um copão. Tipo, um copão de suco, um copão de coca, sabe? E agora você tem algum acompanhamento médico ainda?
Apesar de você ter feito o transplante há 4 anos, Sim, não. você continua lá no Jatene. Não, o acompanhamento ele vai ser assim para a vida toda. Todos 6 meses, a cada 6 meses, eu rodo os exames para acompanhamento. Que não é nada perto do que eu fazia antes. E eu também tenho que tomar os remédios imunossupressores pro resto da vida. Que não é nada. Não. Porque eu tomava 12 remédios diante por do que dia. você teve, Entendeu? Agora eu tomo 2. mesmo que você tomasse 30 hoje. Exato. Então, assim, eu tomo pra ficar bem. Antes eu tomava e continuava mal. Então, assim, não tem preço. Assim, o que o transplante me trouxe, Beth, tipo, a vida que ele me trouxe, eu não achava, tipo, de verdade. Eu sempre quis, assim, poder viver minha vida. Eu brinco, eu falava com a minha tia, assim, eu falei assim, tia, eu só queria ter o meu pouquinho. Porque eu amava o pouquinho que eu tinha. E uma hora eu perdi até esse pouquinho. Eu não achei que uma hora na minha vida eu ia ter tudo. Ter, tipo, esse pacote completo, que todo mundo nasce com ele, sabe? Você pode ter filhos? Você perguntou? Não é indicado Por quê? eu engravidar. Não pela minha condição física. Para Porque não hoje meu- sobrecarregar o teu coração novo? Não. Antes, o meu coração antigo eu não aguentaria. Ele não Sim. batia por 1, imagina por 2. Não, mas e esse novo? O novo aguenta. Hoje meu Então corpo... por que não é indicado? Porque um dos remédios que eu tomo pode dar má formação no bebê. Ah, bom. Então é uma questão de segurança para um filho meu. Então eu não botaria ele em risco. Adota, ué, Mas se eu você posso tiver fazer barriga de aluguel. Ótimo. Eu posso adotar. Eu posso encontrar várias outras formas de viver a experiência da maternidade. Que vai vir na hora certa. Mas é que eu sou muito jovem, né, Beth? É, você tem Agora que eu sou muito jovem. Então eu quero viver você tá a vida. com 4 anos, você pode viver Sim. muito ainda. Então eu quero aproveitar. Então eu tô praticando esporte, eu virei triatleta e tentando lutar pela causa. Então, assim, eu tô muito envolvida com essas coisas agora. Mas vai chegar um momento de vivenciar outros sonhos. Outras coisas que eu achei que eu também não ia poder sonhar e viver, né, na minha vida antes. Qual foi a primeira coisa que você fez, que você pensava, coisas bobas e simples, que também as pessoas não percebem, quando você estava ali, que você pensava, quando eu puder fazer tal coisa que você fez, qual foi um movimento? Ai, gente, eu acho que assim, uma das coisas que mais me emocionou assim que eu transplantei, foi conseguir tomar banho em pé. Sozinha. Porque você numa tomava UTI é na uma cama o cadeira? banho. É Ah, um banho de no gato. leito, é. Então, tipo, te viram de lado, Eu sei. te limpam de um lado, te viram do outro, viram do lado. E é isso. Tá, mas antes da UTI, como é que você fazia? Chegou uma hora que minha mãe já tava me dando banho em casa. Ou então você sentava no chuveiro? Eu sentava no banquinho, era assim mesmo. Eu sentava num banquinho e ela com o chuveirinho me dava banho, porque eu não tinha forças de segurar o chuveirinho. Quando eu transplantei, e aí chegou um dia, eu tava ainda no quarto, ainda tava nesse mês pós-transplante, e eu virei pra enfermeira e eu falei assim, eu quero ir sozinha. Ela fez assim, tem certeza? Eu falei assim, tenho. Foi o primeiro banho? Eu fechei a porta, eu entrei no chuveiro, eu liguei. Tipo, as gotinhas, elas escorriam, tipo, com a lei da gravidade, entendeu? Elas escorriam em mim. Você não Tipo, acredita? eu chorava, mas eu chorava, assim. Falei assim, meu Deus, obrigada, sabe? Porque, banho. tipo, um banho em pé. A dignidade de um banho em pé. E de comer sozinha. Sozinha. O garfo não pesar, a colher, o copo que você não conseguia tomar a água. Sim. Por isso que eu falei pra você, falei assim, hoje eu descobri, eu provei que eu nunca fui preguiçosa. Eu fui dar essa palestra que eu tava comentando em Santa Catarina, cheguei com a minha mala. Aí um homem chegou e falou assim, eu carrego pra você. Eu falei, não, De jeito nenhum. eu carrego a minha mala. Porque eu nunca pude carregar minha mala. Peguei minha mala, eu carrego ela com o maior orgulho, porque eu posso carregar minha mala. Eu consigo. Que maravilha, Patrícia. Agora, É rápido esse retorno para essa vida normal? Foi assim, você operou o coração. Assim que eu transplantei o coração, Você ficou um mês na UTI? não, fiquei... Sim. Não fiquei mais na UTI, fiquei mais no hospital. Ah, Os bom. médicos falavam mínimo de 15 dias na UTI. Eu fiquei 5. No terceiro dia eu já estava de pé. Aí eu já estava no quarto, reaprendendo a andar, reaprendendo a sentar nesse processo. Com 1 mês de transplante, eu já estava na academia do hospital. Então, assim, é incrível, Beth, quando você coloca uma peça que não tá funcionando, tudo se encaixa. Eu lembro que um dia que, tipo, me emocionou muito. Eu tava lá no quarto de hospital e... Primeiro, assim, eu acordei sozinha. Porque, em geral, precisavam me acordar, né? Eu acordei sozinha, falei assim... Por quê? Porque você tá muito cansada, você quer dormir o tempo Muita inteiro. medicação também, né? Não pela medicação, mas você tá muito cansada, entendeu? Você tá sempre querendo dormir mais um pouquinho, ficar descansada.
Respirar cansa, sabe? Tudo cansa. Você me tudo falou cansa. uma vez que- Sorrir cansa. Sabe, imagina quantos músculos você usa pra sorrir? Muito. Sabe como eu sorria nessa época? Eu fazia assim, ó. Ai, coitada. Aí eu pensava assim, eu queria poder mostrar pra essa pessoa que eu gostei do que ela falou. Mas eu não conseguia. Então, às vezes alguém me falava uma coisa boa, eu não conseguia sorrir. Porque era muito cansativo sorrir. Então, assim, cada pequena coisa dessa, sabe, que eu fui resgatando, eu tava nesse dia, deitada, aí de repente, pá, acordei. Aí de repente, senti vontade de fazer xixi. Eu falei assim, o rim tá funcionando. De Porque repente, também parou? parou, eu tomava diuréticos. De repente eu senti fome. Tô com fome. De repente eu fui me dando conta que Você hoje pode tudo comer tava tudo? funcionando. Você Tudo. pode comer, você não tem nenhuma restrição. Ai, minha filha, eu posso comer sal! Porque antes eu tinha restrição de sal, né? Não podia comer nada. Minha comida era insossa. Não tinha gosto de nada. Agora você pode comer tudo. Ai, eu gosto de comer tudo. Eu posso beber o que eu quiser. Eu posso viver o que eu quiser. Tipo, é inacreditável. É a Disney da vida. Parabéns, Sim. Patrícia. Nossa. Agora, assim, a Patrícia estava falando do ciclo de amigos, que é muito importante, Sim. né? E eu acho que a Beth pode complementar e falar, porque ela tem um ciclo de amigos que é enorme. Sim. E ela também passou um drama, não ela pessoalmente, mas ela familiarmente, né? Tá. Quanto esses amigos foram importantes, né? A Beth teve uma filha que durante teve o O que ela. você período... passou? Não, durante o período que a minha filha ficou doente, durante 10 anos ela teve esclerose lateral amiotrófica, então realmente os amigos nessa hora ajudam muito, entendeu? Sim. Faz toda a diferença. Embora eu deveria te falar isso, mas o que eu estou te falando está errado. Porque os meus amigos tentavam me ajudar, mas não conseguiam. Por quê? Porque eu não aceitava. Por orgulho? Não, de jeito nenhum. Eu quê? posso ter tudo menos orgulhosa. Tá. É porque nada me consolava, entendeu? Não adianta. Entendeu? Não adiantava eu fingir, entendeu? Então eu preferia dizer que eu estava culpada, não sei o que, de vez em quando era uma ou outra, mas não era por no orgulho, dia a dia, não. eles não conseguiam te ajudar? Não. Tá, Não porque eu tinha uma certa resistência a isso. tá, Sempre tive. tá. Mas não era por orgulho, não. Não, entendi. Era uma coisa que vinha muito de dentro. E isso, em todas as áreas, eu tenho até hoje. Tá. Talvez porque Mas você é cada mais pessoa reservada? Não, porque cada pessoa é de uma maneira. Eu Sim. sou assim, você é assim, os amigos te ajudaram muito, sabe? Mas é Teu aquela marido... coisa, os meus amigos próximos, porque para pessoas um pouco mais afastadas, eu não contava o que estava acontecendo. Não, então, sim, mas eu não contava nem para os meus amigos Tá. próximos, Tá. entendeu? É de cada um. É de cada um, não Isso adianta. não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Agora o que eu quero saber é que Tá. você não me contou ainda como Tá. é que você recebeu a O notícia coração. do coração. Tá, eu vou conseguir contar fez o agora. bolo. Quando chegou o 17 coração... quilos. 17 quilos de bolo. Aí perguntei assim se eu podia. É verdade, Sim. menina. É Eu vou tanta te coisa contar. que tem pra contar. Sim. Eu tô É que tão são 30 extasiada anos. aqui. Sim. Bom, e aí? Aí eu Chegou o bolo de encomendei 17 o bolo. quilos. E nesse dia eu fui dormir feliz. Porque eu sabia que no dia seguinte era meu aniversário. E que ia ter bolo. Todo mundo sabia que ia ter bolo na UTI. Mesmo que E aí você eu não tinha pudesse combinado- comer. Sim, eu tinha combinado com as enfermeiras algumas exceções desses horários de visita. Porque eu falei, eu quero poder ver todos os meus amigos. Então, assim, às 10 horas, 2 meninas iam poder entrar por 5 minutos. Ao meio-dia, mais 3 iam poder entrar por 10 minutos. Então, assim, foi escalando pequenas visitas e rápidas para eu conseguir ver todo mundo. Sim. Então, eu tava animada. Tá. Porque ia ser um dia muito bom. Ia ser um dia muito feliz. E eu fui dormir. Eu tava lá deitada. E aí, uma enfermeira de cabelos longos, loiros, veio e me acordou. Falou, Patrícia, é pra você. Estendeu o telefone. E aí, quando eu peguei o telefone, eu pensei assim, gente, quem quer me dar parabéns tão cedo? Aí eu peguei... Mas que eu horas atendi. eram? Era do tipo umas 6 horas da manhã. Do dia do teu aniversário? Aí eu atendi, era o meu médico. Eu falei, que bonitinho, ele quer ser o primeiro a me dar parabéns. Do tipo, foi o que eu pensei na hora. E aí, quando eu falei, oi, doutor. Aí ele falou assim, Patrícia, aguenta firme. O coração chegou. Primeira... Meu Deus! Primeira ligação. Você deu um do pulo dia, da não cama? sabe, assim, eu falei, você tá brincando? Não acredito. Eu comecei a chorar, eu ria, eu chorava, eu não sabia mais o que eu fazia. Todo mundo começou a chorar junto na UTI. Porque todo mundo tava esperando junto. Todo mundo tá sofrendo junto nesse processo. Claro, Todo mundo depois de tava tanto junto. tempo. E aí eu fiz discurso na UTI.
Tipo, agradeci cada pessoa, agradeci as nutricionistas por cada nutriente que elas botaram no meu corpo e que ia poder ir comigo agora pra eu ser forte numa mesa de cirurgia. Quanto tempo demorou a cirurgia? 12 horas, mais de 12 horas. Sim. Quem te operou? O Dr. Paulo Pego. Ah, e a você equipe falou, do mas eu Fábio não Jatene. E assim, e quando eu tava na fila de espera, eu chamei um dos cirurgiões e falei pra eles, eu falei assim, olha, doutor, eu não quero dedão, hein? Aí ele fez assim, dedão? Eu falei, aquela cicatriz de dedão. Aí ele fez assim, não, só trabalho com coisa fina. Ele fez assim. E disse que esse cirurgião, que eu conversei com ele, ele ficou 2 horas, pontinho por pontinho, pontinho por pontinho, pra fazer a cicatriz. Então, Que assim, beleza. foi assim, eles falam que quando colocaram o coração bateu, sabe? E quando eu cheguei no centro cirúrgico, essa também você vai adorar. Eu tava muito feliz, né? Que era meu aniversário. E cheguei falando pra todo mundo, gente, porque é meu aniversário, tem bolo na UTI, passa lá e pega o bolo. E eles falaram assim, a gente não vai nem ver a cor do bolo. Aí eles falaram, eu falei, não, passa lá sim, eu vou pedir pra mandar pra você, doutora. E aí, quando veio, que eles falaram assim, gente, vamos apagar essa menina que ela fala demais. Porque eu tava eufórica. E aí, diz que quando me apagaram, botaram anestesia, aí que eu não parava de falar. A Patrícia chegou. Deu a efeito- Patrícia realmente apareceu. Deu efeito rebote. Eu nem sabia que isso era possível. E aí eu tava deitada, eu fazia assim. Posso pedir um favor? Aí eles falavam assim. Peraí, mas você não pode. estava anestesiada? Aham. E eu anestesiada, eu acordava e falava. Mas você "Posso pedir um lembra favor?" disso, não? Eu não lembro de nada disso. Eles contaram. 3 pessoas da Contaram equipe pra ela. me contaram. 3 pessoas me confirmaram, então eu acredito que é verdade. Aí disse que eu falava, posso pedir um favor? Aí eles, pode pedir. Eu falava assim, quando o coração chegar, fala pra ele que ele é muito amado, fala pra ele. A gente fala. Aí eu deitava. Posso pedir um favor? Quando o coração chegar, fala pra ele que o pulmão tá muito feliz que ele tá chegando. Fala pra ele. A gente fala. E eles falaram? E diz que eu ia acordando uma hora atrás da outra pra falar que o coração era muito amado, que eu tava muito feliz, que o pulmão tava muito feliz, que todos os órgãos estavam muito felizes. E diz que foi criando uma energia tão boa ali naquela sala que tava todo mundo torcendo Mas pra eles dar muito falaram certo. pro coração quando o coração chegou? Não sei, né? Falou, olha, ela falou. Olha, a gente não aguenta mais ouvir Antes de essa você menina cair. falar. Não sei, mas eu tava falando. Eu tenho até que perguntar isso pra eles, se eles realmente Bom, você fala pra ele toda passaram a minha hora, né? mensagem. Mas eu falo agora pra ele. E Patrícia, você é espírita, né? Hoje. E aí os budistas, eles mesmo aquilo que não é bom pra gente, Tá. eles agradecem. Você agradeceu o seu coração que foi embora? Muito, e a vida toda, porque o meu antigo coração, ele era o meu guerreiro. Na verdade, eu lutei muito contra a ideia do transplante, porque pra mim era abandonar um dos meus melhores amigos. Aquele que lutou por mim tantas vezes, 50 vezes. Eu conversei com ele e eu falei, aguenta firme. A gente vai passar por mais essa. E a gente passava. Então como é que eu ia trocar ele? Olha, eu fico até arrepiada. Como é que eu ia trocar quem mais lutou comigo a vida toda? Só que eu acho que chegou um momento que é como se assim... Ele chegou, é como se ele falasse pra mim, segue em frente. Nós viemos até aqui. E agora eu tô com o meu novo melhor amigo. Entendeu? Que eu celebro cada segundo. Então, assim, eu agradeço muito meu antigo coração. É como a história mais ou menos da tua mãe, não é uma analogia? Tipo, ela segurou Sim. e foi. Depois que você ficou boa. Sim, até meu coração, minha mãe, entendeu? Me levaram até onde dava. E agora sou eu e esse novo amigo pela vida, né? E eu agradeço tudo que aconteceu comigo, assim, é claro que é muito difícil falar isso, é um tapa na cara. Se eu voltar pra Patrícia de antigamente e contar isso, ela vai falar assim, minha filha, eu vou dar na sua cara. Entendeu? Ia me bater. Porque eu passei, assim, foi Eu não muito acho. difícil. Só que eu aprendi tanto também, sabe, Beth? Tipo, a capacidade que eu tenho de ser A feliz. ser grata aos momentos ruins da tua vida. Sim, Porque eles que te fizeram valorizar esse momento maravilhoso que você está vivendo agora. a capacidade que eu tenho de ser feliz hoje Você não é teria muito jamais, maior. Não. Eu acho que pouca gente deve ter Sim. esse privilégio que você teve de ter passado o mal que você passou para agradecer hoje. E é para sempre o coração? Como que É. é o Vai ser prognóstico pra futuro? sempre. Você pode... Não, como é? Bom, eu vou contar o que falam e eu vou contar o que vai ser o meu. São coisas diferentes. Opa, você tá aí para me dizer isso. Bom, em tese, né,
falam, assim, que a sobrevida de um coração transplantado seria de, sei lá, 10, 15 anos em média. Posso fazer um parênteses só? Pode. Isso depende da idade que tinha o doador? Não. Não? Não. Independe. Independe. Ok. Tem mais a ver com um órgão que veio com outro código genético e está no seu corpo. Até por isso que eu tomo imunossupressor, né? Apesar que tem uma coisa muito interessante sobre isso, que depois eu posso contar. Aí, assim, dizem uma previsão média de 10 a 15 anos. Mas existem transplantados que já têm, de coração, mais de 30 anos de transplante. E que transplantaram com a tecnologia de mais de 30 anos atrás. Que não é de hoje. Eu transplantei com a tecnologia de hoje e a minha conta é a seguinte. Se eu vivi 30 anos com outro coração, do jeito que ele era, com esse aqui eu tenho que viver pelo menos 3 vezes mais. Então a minha meta é 120 anos. Com esse coração. Com este coração. Qualquer coisa você dá aí com Tá 120 gravado, troca, não né? tá? Tá gravado. Com 120 você troca tá o coração. registrado. Não, com 120 eu não vou trocar. Não é silicone. Você tem que tirar e trocar, né? Então, minha meta são 120. E o que é o imunossupressor, você falou? O imunossupressor foi o seguinte. A gente, você perguntou essa questão do coração. E veio com... Você dependia da idade do doador, né? Sim. Não depende. Mas aí o que acontece? É por causa, na verdade, de você ter, em tese, o que seria um corpo estranho, né? E aí você toma um imunossupressor para isso. Só que uma coisa que é interessante... Todos os anos, o nosso corpo troca células, sério? Certo? Tipo assim, todas as células do corpo. Ao longo de uns 7 anos, quase todas são trocadas. E é interessante que quando o meu corpo troca as células do meu coração, ele troca pelo meu código genético. É como se a cada dia, a cada ano, o meu corpo falasse para esse coração, você é meu. Você é meu. Então um dia você pode não tomar mais? Então, o meu médico me contou o seguinte... hoje, quando eles fazem biópsias em corações transplantados, eles percebem uma proporção de células do doador e uma proporção de código genético do receptor. Só que não existe tecnologia para mensurar o quanto já tem, entendeu? Então, assim, ele falou, minha filha, você vai tomar o resto da vida, entendeu? Na dúvida, vai tomar. Mas, sim, existe essa movimentação, só que não dá para saber o quanto já foi, talvez, trocado e de pessoa para pessoa se isso muda. Ainda está sendo estudado isso. Hoje a gente não tem tecnologia para mensurar a quantidade de células que já teriam o meu código genético. Mas, assim, é lindo, né? É lindo de pensar. Assim, como o nosso corpo é incrível, né? É um milagre, é o que você falou. A gente é um milagre ambulante. Mas é. Todo o processo de transplante, qual é a parte mais importante? É o doador. É a pessoa querer doar. Não é? O que falta para aumentar no Brasil, você diz? No mundo, eu digo o seguinte, no processo para você ter mais pessoas como você, Sim. Falta tecnologia ainda para você parar de ter imunossupressor, Sim. A gente deseja ter os órgãos biônicos e tal, mas hoje o que mais falta? As pessoas serem ainda mais generosas e doarem? A doação ainda é o ponto mais importante de todo esse processo? As pessoas permitirem que a doação aconteça? Eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue aumentar muito o número de patrícias, de pessoas que vão ter a chance de uma vida nova, à medida que a gente leva informação e conscientização sobre o que é doar. Mas acho que tem muita gente doando hoje. Tem, Mas mas ainda é você ainda não pouco. tem... A quantidade de pessoas que você poderia ter é maior ainda. Na Porque verdade, uma pessoa ela chega a bater em 100, né? Um doador, você tirando... Se você pegar pele, osso... quantidade de pessoas ajudadas, Você né? vai Olhos. olhos, pulmão, Sim, rim, fígado, coração. E assim, intestino... pulmão vai um para um, pulmão o outro para pra outro. outro. Rim vai Rim um para um. também são outro pra 2. É, córnea Porque a também, vai pessoa pra um pode pra viver outro. com um rim só. Às vezes, quando é necessário, até o fígado consegue ser bipartido, sabe? E quando você entra na questão de doações de ossos e pele, nossa, esse Vai pra número mais de 100, explode. é absurdo. Porque é uma pessoa que, por exemplo, aquela tragédia da Boate Kiss. As pessoas que foram salvas é porque havia um banco de pele, haviam doações de peles que haviam sido feitas. Sem aqueles sims para doação de pele, tantos filhos de tantas famílias não teriam sido salvos. Porque uma coisa que é importante, Beth, em doação que as pessoas não sabem, é que não adianta eu querer ser doador. Sim. Se o meu marido, por exemplo... A família tem que É assinar. a família que decide. Não, mas Então, se deixar escrito, não. Não tem isso. Isso daí pela Nada lei, tem não. valor. O que acontece é o seguinte, se você não Sabia. conversar em vida com as pessoas que vão representar você,
e deixar claro que você quer ser um doador, a pessoa que vai decidir são seus herdeiros diretos, são seus filhos, seus maridos, seus pais. E o processo de doação tem um tempo, você precisa fazer rápido, alguns né? exames, não é assim, então eu vou lá e tiro sim. o órgão em volta. Você chega, a pessoa quando tem a morte cerebral, ela passa por três Médicos diferentes. 3 médicos diferentes para darem os óbitos. A pessoa é dada como morte cerebral. Cabe à família, naquele momento, decidir se vai ou não doar os órgãos. E aqui no Brasil ainda tem aquela coisa que acha que é o coração que manda, ele vai voltar. Gente que começa a pesquisar na internet, gente que voltou de morte cerebral, que isso nunca aconteceu. Então você tem que doar. E isso tem um tempo. E as pessoas no Brasil às vezes querem que a pessoa que morreu agora seja enterrada tarde. Né? A gente não tem aquela coisa americana que demora uma semana para enterrar. Americana? Os Estados Unidos, muita gente, você tem aquele funeral de uma semana depois, até o corpo embalsamar, blá, blá, blá. O americano demora um tempo mais. Eu usei o americano como exemplo. O brasileiro quer muito mais imediato o enterro. Tá. Então, o que eu quero dizer com isso, as pessoas têm que ter a generosidade em doar e entender que existe um tempo para acontecer. Sim. Porque é O que uma é maestria de quando você pega... Por exemplo, ela saiu, ela pegou o coração, alguém pegou o fígado, alguém foi com o rim. Sim. Quando o corpo é aberto, Sim. quando o doador vai doar, chegam várias equipes médicas Claro, é um de kit, vários né? lugares É um para kit. você conseguir sair com água. E isso demora. Às vezes a pessoa, se eu for doado hoje, só vai me enterrar daqui 2 dias. A pessoa tem que esperar, tem que ter essa Mas gentileza humana de poder o que é esperar algumas horas para uma mãe não perder um filho, né? Nossa, não é Para nada. uma mulher não perder um marido, Não é para nada. um avô não partir, poder ver um neto nascer. Então, eu acho que assim, hoje eu percebo por esse trabalho que eu faço, Beth, de conscientização, e eu falo com propriedade, as pessoas não doam por falta de informação. Não é por escolha. É porque elas não compreendem mesmo. Quando elas entendem o significado do que é doar e o quanto isso impacta a vida dessas pessoas que estão esperando, elas doam. E tem uma Mas coisa. tem umas religiões que não permitem Não, doação. todas as religiões Isso é um permitem. mito. É mito. Todas. Testemunha de Jeová não faz transfusão de sangue, mas doa e recebe órgão. Ai, que maravilha. Lava com soro. Não, e tem uma coisa, doar para todas as religiões, eu também, porque como a gente, por causa do transplante, Sim, vai estudar ó. muito isso, doar é um ato generoso em todas as religiões. todas. É maravilhoso na área, que tem uma área que vai buscar os órgãos, né? Em São Paulo. Tá lá mostrando todas as religiões, não existe nenhuma que Ainda negue a doação. Ignorância minha, não sabia. Não, mas então, é esse tipo de coisa que precisa ser quebrado. Isso que é legal e eu acho que conversar sobre isso. uma coisa que falta muito no Brasil e que, se você quiser ajudar também, está super bem-vinda, as religiões precisavam se posicionar melhor, sabe? As pessoas precisavam engajar as suas religiões para se posicionarem com mais clareza. Vou te dar um exemplo. Eu uma vez estava dando uma palestra e no final da palestra uma mulher me procurou e falou assim: ai, Patrícia, quero te contar uma história. Eu falei, claro, pode contar. Ela fez assim: quando a minha mãe faleceu e perguntaram se eu queria fazer a doação, eu disse não, porque eu sou católica fervorosa. Aí eu, tá. E ela fez assim, aí eu fui até a igreja contar pro padre que eu não doei. E ele? Porque eu sou católica fervorosa. E aí o padre falou pra mim, mas minha filha, a igreja apoia. É o maior ato de generosidade que existe. Ela, agora já não doei. A católica fervorosa. Então, olha quanta falta de ignorância, informação. falta de informação, né? A Patrícia foi muito humilde quando ela contou para você que ela é triatleta. Ela é mais do que triatleta. Conta o que você conseguiu nesses últimos 4 anos que ninguém podia imaginar. Então, depois que eu transplantei, com 1 mês eu estava na academia do hospital. Você me contou. Com 1 ano eu estava correndo. Foi a primeira modalidade que eu pude começar a Aonde? Aqui no praticar. Brasil mesmo? Sim, na academia do hospital, do HCOR. Tá. Treinando ali, a primeira vez que... Onde é mesmo a Cora aqui em São Paulo? É ali perto da No Paulista, Paraíso, no Paraíso. E com 1 ano e meio me liberaram para natação. Aí eu falei, bom, já tô nadando, já tô correndo. Falei, posso fazer a bike também, né? E fui tentar fazer o triatlon. E aí eu fui a primeira transplantada de coração a participar das Olimpíadas dos Transplantados, representando o Brasil. Que Com 2 anos de show! transplante. Fui a nossa porta-bandeira e fui uma das primeiras fui, na verdade, transplantada de coração, a primeira a terminar a sequência do triatlon, ao lado de uma australiana. Que Nunca maravilha! uma transplantada de coração até aquela data tinha finalizado um triatlon.
Ela é uma atleta olímpica. Atleta olímpica. Parabéns, nossa, Sim. que massa. E hoje a gente mostra para tantos outros transplantados que eles podem ter uma vida normal, praticar exercícios físicos e, assim, abraçar essa oportunidade, né? Porque isso também é uma coisa que existia antes. O transplantado existia uma coisa meio coitadinho, sabe? Como se ele fosse... Coitado não, sortudo, né? Sortudo, foi exatamente... Agora me diga uma coisa, você, depois que saiu do hospital, do quarto do hospital, que foi para tua casa, vida normal? Vida normal, mas assim, com algumas restrições. Os primeiros 6 meses de transplante são os mais importantes. E tem uma série de cuidados. Então, até os primeiros 3 meses eu não pude ir pra praia pra cuidar. Nesses primeiros meses, as pessoas podiam me visitar, mas assim, 3, 4 pessoas por vez. Porque como eu tava com uma dose de imunossupressores muito alta, minha imunidade estava muito baixa, não era bom nos primeiros 6 meses eu não podia ir pra lugares públicos. Tá certo. Show, cinema. E assim, se eu fosse sair na rua, era ideal que eu tivesse de máscara para me proteger. Mas são nesses 6 meses só os cuidados maiores por causa da medicação que tá alta. Aí depois, minha filha, o céu é o limite. Só alegria. Só alegria. Podia? Podia namorar. Isso não tinha restrição. Não tinha restrição. Antes tinha. Não, antes não tinha restrição, antes tinha falta de energia, coitada. né? Como é que ela vai transar se ela não conseguia virar de lado? Não, olha, vou te falar. Seu Mas, namorado às que vezes virou eu marido... tinha que pedir a Deus. Daí-me forças, entendeu? Você chegou a pensar em por ele, terminar com ele? Sim. Mas aí depois eu descartei essa ideia. E, Beth, depois que você conheceu a história... Por egoísmo, é isso? Não. Sim, porque assim, eu pensei o seguinte. Eu cheguei a cogitar isso quando eu tava na UTI. Eu falei, gente, o que eu fiz com a vida dele? Todo dia vindo me ver na UTI, sabe? Eu cheguei a pensar isso. Só que aí, na mesma tarde, eu pensei... Bom, mas eu não sei o que é melhor, né? Pra cada uma das pessoas. Então, assim, pra mim, o melhor é estar com ele. Como é que eu vou saber o que é o melhor pra ele? Então, se ele quiser terminar, ele pode terminar. Mas não vou facilitar também, né? E aí, hoje a gente tá aí, sendo felizes, vivendo a vida. Eu costumo falar o seguinte, que ele investiu, Beth, na baixa. Mas tá colhendo na alta. Não é que nem no plano econômico. Foi um bom investimento. O que você queria me perguntar? Não, e agora que você conheceu a história da Patrícia, tem um monte de gente aí que vai estar te ouvindo. O que você vai falar para essas pessoas? O que eu posso falar para as pessoas agora, que deve ter um monte de gente escutando a nossa conversa, é o seguinte, fazer exatamente o que você está propondo. Que as pessoas sejam mais humanas e que pensem muito a respeito de doar os seus órgãos. Inclusive, de avisar as suas famílias, porque eu soube que não adianta nada você deixar uma coisa dessas por escrito. Não, só a família é que pode... É que pode, na hora, autorizar. Você pode ter tatuado na testa. Você Tá. pode deixar em testamento, não vale. Não vale. É avisar... E é tão rápido, tão pequeno, é falar... Família, mãe, pai, tios, é o seguinte... Eu quero ser doador. Claro. Só isso. Só você ver uma alegria dessas... Nossa. Acabou o nosso tempo. O que você ainda quer? A última pergunta, a última fala? O que você quer contar também? Você falou do seu projeto já. Já falou. Mas Sim. deixa o endereço e tudo mais. Eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem feito nesse sentido são, assim, no Sou Doador é www.soudoador.org e no momento a gente está lutando pela Lei Tatiane, que é para colocar o ensino sobre doação de órgãos em todas as escolas do Brasil. Seria muito importante colocar em igrejas também. Sim, para igrejas, sinagogas, Sim. não é? Eu acho que você poderia levar isso é a minha opinião, para igrejas também. Eu acho. Porque tem muita gente, como aquela tua amiga que você falou, que era desinformada, que falou para o pastor ou... Eu concordo, as religiões podem ser grandes parceiras Com do certeza. programa de transplantes, né? E levando tanta Além vida das escolas e amor que ao você vai próximo. levar. E as escolas, as crianças ajudam a família a entender também. Também. A criança faz as pessoas entenderem. Sim, Criança leva o tema para casa. pega informação e distribui por todo o resto. Olha, a tua história foi maravilhosa. Maravilhosa. Eu estou muito feliz de ter conhecido hoje você, não naquela ocasião. Ai, com certeza. Né? Eu fico muito feliz também de te conhecer e eu espero que Obrigada. consiga que a gente continue levantar- se vendo Sim. e levantemos essa bandeira que você tanto da propaga. vida. E que as pessoas possam celebrar a saúde que elas têm, porque elas receberam de graça esse presente quando nasceram. Então que elas não precisem Exatamente. passar por tudo isso para dar tanto valor. Não precisem, Não. né? Gostou, Beth? Amei, amei. Realmente maravilhoso.
Muito obrigado. Obrigada, Patrícia. Foi uma surpresa. Gente, desculpa. Estou aprendendo. Tem que descruzar as pernas para brindar. Obrigado. Obrigada. Não deixe de seguir e curtir o podcast da Beth, que, aliás, também é videocast. Todo esse podcast, toda essa primeira temporada de podcasts, você encontra em todos os players de podcast, como Spotify, o Deezer e todos os outros. Também está no ar pela Amazon Prime Video e no canal do YouTube, que é youtube.com/MedialandPlay, youtube.com/MedialandPlay. E também assista ao programa Os Desafios, que passa sempre no canal E! Entertainment Television.